Olá, bom dia, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia, por mais um amanhecer na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como está escrito aí, o tema da nossa mensagem hoje, Torre Forte é o nome do Senhor. Aleluia. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Amanhecer com Deus, o nosso estudo sobre reconstrução. Vou postar mais tarde, tá bom? Hoje vamos continuar, na verdade, todos os dias cedinho com o nosso devocional Amanhecer com Deus, amanhecendo na graça, na presença de Deus, para que tenhamos um dia abençoado no nome de Jesus. Amém? Então, como já está escrito aí, o tema da nossa mensagem é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Que o nosso Senhor, Ele é a nossa torre forte. É para Ele que devemos correr nos momentos de angústia, de aflição, de necessidade, quando a luta se levantar, o problema, a tempestade, quando o vento soprar, ou até mesmo uma enfermidade. Não é errado a gente buscar a ajuda dos médicos, mas, primeiramente, que nos voltemos para o Senhor. Porque, como diz a palavra dele, que já vamos ver, torre forte é o nome do Senhor. Vamos para a palavra de Deus, que está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 10, que é exatamente o tema da nossa mensagem, que começa falando: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Ou seja, correndo para o Senhor, estaremos em alto retiro, estaremos seguras. É no Senhor que nos fortalecemos, é no Senhor que encontramos a força que precisamos para continuar a nossa luta, para continuar a jornada enquanto estivermos aqui neste mundo. Vamos aprender hoje que teve pessoas, inclusive aqui na Bíblia, que no momento da aflição, que no momento da doença, ao invés de correr para Deus, ele correu somente para os homens e não se voltou para o Senhor e acabou morrendo na sua enfermidade. Você pode dizer, Eliane, mas tem muitas pessoas de Deus que morrem, claro. Claro que todos nós, os justos, os injustos, todos vamos morrer. Agora a diferença é, a pessoa morreu em Cristo, ela foi salva, ela estava com Cristo, então ela não perdeu nada, ao contrário, ela está ganhando a vida eterna com Cristo. Agora o triste é saber que alguém se foi, não se voltou para Deus, não quis saber do Senhor, e aí sim, isso é muito triste. Não é verdade? Então vamos ver essa pessoa que não se voltou para Deus no momento da sua enfermidade, segundo Crônicas, capítulo 16, e o versículo é o 12, que diz: E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas somente aos médicos. Ou seja, naquele momento ele poderia ter se voltado para Deus. Deus curaria Asa? Não sei, não sabemos. Como eu disse, nós nunca vamos saber tudo de Deus, tudo o que Deus vai fazer, o que Ele vai deixar de fazer. São mistérios que um dia nós saberemos, mas enquanto estivermos aqui não vamos saber. Mas a diferença é que se uma pessoa está numa enfermidade que pode levá-la à morte, mesmo os médicos falando não tem jeito, não tem o que fazer, a última palavra quem dá é Deus. Para Ele não há impossíveis. Mas supondo que Deus não faça, que Deus não cure, e esta pessoa se voltou para o Senhor, se consertou com Ele, ela partiu, ela morreu mesmo desta enfermidade, mas ela foi com o Senhor. Ela está salva. Ela está salva, então ela não perdeu nada. Ao contrário, ela ganhou a vida eterna com Cristo. Então, gente,
quando nós falamos da importância de buscarmos ao Senhor, de nos voltar para Ele, de correr para o Senhor, que é a nossa torre forte. Não é somente por causa do que Ele pode fazer, mas é porque estando com Ele é infinitamente melhor do que qualquer coisa, do que qualquer vitória que nós podemos alcançar neste mundo. É bom, é maravilhoso quando nós oramos, quando nós vemos o milagre acontecer, quando nós recebemos a bênção, a cura, a transformação. Tudo isso é maravilhoso. Mas não podemos nos esquecer que o nosso alvo principal não é esse. O nosso alvo principal é a nossa vida eterna com o nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso alvo principal é a salvação. Esse sim deve ser o nosso alvo. Como diz a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então não devemos ficar preocupados. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém também. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvá-lo por quem Ele é, adorá-lo pela beleza da sua santidade, adorá-lo, louvá-lo por tudo que Ele já fez. Ele já entregou o Filho dele em nosso lugar para morrer a nossa morte, aquela morte horrorosa de cruz, onde Ele padeceu por mim e por você e pagou um preço muito alto para que hoje eu e você pudéssemos correr para Ele no tempo da aflição, no tempo da angústia, para que Ele seja a nossa torre forte, para que nos fortaleça, para que nos ajude, para que nos dê força para enfrentar as dificuldades, para enfrentar o inimigo que a todo tempo está ao nosso redor tentando nos tragar, tentando nos devorar. O inimigo tem poder, mas ele não é nada perto da nossa torre forte. Não podemos exaltar, dar mais poder ao inimigo do que o que ele tem, porque é maior, porque torre forte é o nome do nosso Senhor. Esse é maior que o inimigo, do que todas as coisas. Então, se você receber uma má notícia, um diagnóstico, alguma coisa triste acontecer na sua vida, algum problema, alguma adversidade, não se desespere. Talvez você esteja vivendo isso nesse momento, mas eu quero te dizer, você tem um que é maior do que tudo. Você tem um com você que tudo pode fazer, que tudo pode mudar, que tudo pode transformar, se essa for a vontade dele. Corra para a sua torre forte, que é o Senhor, o seu Deus. Nele você jamais será abalada, nele você jamais será destruída. Como eu disse, nós não temos que temer a nada. Nós não temos que ficar preocupados com o dia de amanhã, até porque ele não nos pertence. Às vezes sim, vem um desânimo, vem uma vontade de parar, de desistir, mas imediatamente lembramos quem é a nossa torre forte, quem é o nosso Deus. Nos voltemos para Ele e Ele nos fortalecerá e nos ajudará a vencer em o nome de Jesus. Claro que se essa for a vontade dEle, como eu falo sempre, não devemos nunca, jamais buscar, orar, clamar a Deus somente para que Ele faça aquilo que queremos, mas para que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas. Senhor, a Tua vontade, não a minha, porque a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela não falha jamais. Vamos meditar em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 42 em diante. Nós vamos ver aqui também que quando pessoas nos desprezam, pessoas dizem que não somos nada. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa triste, diz que não aguentava mais, que estava pensando em desistir de tudo porque se achavam nada, ninguém a valorizava, ninguém dava valor a ela, de todo mundo desprezava ela, e ela diz que já não aguentava mais aquela situação. E eu queria muito que essa mensagem chegasse até essa pessoa. Eu escrevi sim um texto para ela, porque não tinha como gravar áudio lá, mas que ela
Ou você que está nessa situação aí do outro lado, agora, pensando que não tem valor nenhum, pensando que é desprezada, que é humilhada, que as pessoas não te valorizam, não te respeitam. Olha, aprende com uma pessoa que foi desprezada, que olharam para ela e não deram nada por ela. Nós vamos meditar nessa palavra agora. E ainda assim, porque ela sabia quem ela era em Deus, ela sabia do seu valor. Então, não importa se te desprezam, se te digam que você não é nada, que você não é ninguém, que você não tem valor. Eu te digo hoje que você tem um valor sim, que você é importante, que você é especial para Deus. Não importa se te desprezam, Deus, o teu Deus, a tua torre forte jamais te desprezará. Ele jamais te deixará sozinha. E nele você tem um valor inestimável. Você foi comprada com preço de sangue. Ele tem um amor incondicional por você. Então pare de se preocupar com o que os outros pensam de você ao seu respeito. Comece a se preocupar com aquilo que Deus pensa de você. Você não tem que viver neste mundo para agradar quem quer que seja. Você tem que viver para agradar a Deus. Porque é Ele a sua torre forte. É para Ele que você pode correr nos seus momentos de tristeza, de angústia, de desânimo. E Ele estará de braços abertos para te receber. Até quando você cair, Ele te levanta. Até quando você pecar, quando você errar, que você se voltar para Ele arrependida de todo o seu coração, Ele está ali, pronto para te perdoar, para te abraçar, para te receber de volta. Então pare de valorizar aquilo que os outros dizem a teu respeito, aquilo que os outros pensam de você. O que é importante para você é aquilo que Deus pensa ao teu respeito. Amém? Vamos meditar no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 42 em diante, que diz: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Agora olha a resposta de quem tem a sua identidade firmada no Senhor, quem sabe o seu valor em Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Aleluia! Não tema o inimigo, não tema o filisteu, não tema o gigante, não tema aqueles que te desprezam, aqueles que te acusam, que te humilham. Não tema a essas palavras, porque você, assim como Davi, por menor que seja, você pode se achar pequeno, você pode achar que você não tem valor, você pode, mas se você se voltar para Deus, se você meditar na palavra, se você souber o valor que você tem em Cristo, pelo valor que você foi comprada naquela cruz, se você começar a buscar em Deus, saber o seu real valor, você vai ver que você não é pequena, que você não é fraca, que você não é ninguém, que você é sim alguém
forte, destemida, que você é alguém que em Cristo você é forte, você pode sim lutar, você pode sim enfrentar os inimigos que se levantarem contra ti, você pode sim derrotá-los pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque como eu costumo falar aqui, como a palavra de Deus diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é o teu Deus, torre forte é o teu Deus, para te ajudar a vencer os inimigos que se levantam contra a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Essa foi a palavra de Deus para nós hoje. Que assim como o Senhor falou ao meu coração, que Ele possa ter falado contigo também. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais esta manhã na Tua presença, por mais esta palavra abençoada que o Senhor trouxe aos nossos corações. Senhor, não nos deixa, Pai, olhar para as nossas circunstâncias, para o nosso problema, para a nossa luta, para esta enfermidade, esta doença. Eu não sei, Pai, o que estas pessoas enfrentam, Pai, no dia de hoje, mas que elas possam se voltar para o Senhor, que elas não sejam, meu Deus, como Asa, que ao invés de se voltar para Ti, buscou somente os recursos humanos, naturais desta terra e acabou morrendo, sem voltar para o Senhor, sem ser salvo. Meu Deus, que ao descobrir, meu Pai, uma doença grave, uma enfermidade, ou se levantar uma batalha, meu Deus, na vida destas pessoas, que elas corram primeiramente para o Senhor. Não é errado buscar os recursos humanos, não é errado, Senhor, buscar os recursos naturais, porque eles estão aqui para isso. Mas que primeiramente, Pai, venhamos correr para Ti, porque o Senhor é a nossa torre forte. É o nome do Senhor que nos fortalece, que nos ajuda. Que mesmo, meu Deus, que não chegue a vitória, que não chegue o milagre, mas, meu Deus, no Senhor jamais seremos abatidas, destruídas. No Senhor sempre teremos a vitória, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos momentos, meu Deus, de fraqueza, meu Deus, de incredulidade, de dúvida, de ansiedade, porque muitas vezes vem aquela ansiedade. Senhor, acalma esses corações aflitos e angustiados. Mostre a elas, meu Deus, que o Senhor é com elas, meu Pai. Mostre a elas que elas só precisam se voltar para Ti, para serem fortalecidas, revestidas do Teu poder, para enfrentar o que quer que seja que tenha se levantado em suas vidas. Pode ser o gigante, o filisteu, pode ser uma doença, pode ser um problema com a família, o que quer que seja. Torre forte é o nome do Senhor, e que se essas pessoas se voltarem para Ti, elas verão, meu Deus, elas verão que com o Senhor jamais serão perdedoras, mas sempre serão vencedoras para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, abençoa o nosso dia, dai-nos um dia, Pai, de bênção, de proteção, guardados, livrados, protegidas de todo perigo, de todo mal, porque sabemos, Pai, que o inimigo, ele jaz lá fora, aqui dentro mesmo, em qualquer lugar, Pai, ele está em todo canto tentando nos tragar, mas com o Senhor, que é a nossa torre forte ao nosso lado, nós enfrentaremos os gigantes, os inimigos, os filisteus, e saberemos, Pai, que o Senhor nos dará a vitória, assim como deu a Davi. E nós Te louvamos, Te agradecemos desde já, Pai, porque cremos no Senhor, no Teu nome, Pai, que é forte, que é poderoso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Um bom dia a todas, que Deus as abençoe e até amanhã no nosso devocional Amanhecer com Deus. Vou fazer o nosso estudo de reconstrução, vou gravar e vou postar aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe a todas. Até amanhã.